Salve, salve, fofídeos! Belezeira? Eu sou o Zulu, professor do curso Colégio Kelvin, e tô aqui pra gente ficar passeando nesse universo da química. Afinal de contas, Zulu, pra que eu estudo química? Pra que serve a química? O que é a química? Caraca, moleque! É muito simples de você pensar. Primeira coisa, olha só. Para que eu estudo química? Eu estudo química para entender o comportamento da matéria. Zulu, peraí. Como assim, nego? O que é a matéria? Gente, simples. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem massa e volume mensurável. Caraca, se eu consigo medir a massa, se eu consigo medir o volume, moleque, esse negócio aí é matéria. Portanto, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E a química? O que você acha que é a química? Horas. Química é uma parte da ciência que estuda justamente a matéria. Na verdade, a química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações, bem como a energia associada a essas transformações. Muito em breve, você vai ver que a gente vai passear pelo universo das transformações químicas e transformações físicas. E dentro dessa brincadeira imensa, vai vir uma parada de energia, mudança de estado de agregação, e a gente vai mergulhar no universo do átomo. Átomo esse que será discutido nos próximos vídeos, inclusive os modelos atômicos. Portanto, se segura no assento que a gente vai passear. Olha só, quando eu falo que química é a ciência que estuda a matéria, bem como as suas transformações, a energia associada a essas transformações, é importante você entender que a matéria vai se apresentar na forma dos materiais. E esses materiais, a gente vai trabalhar eles como sistemas. Os sistemas materiais. E esses sistemas serão divididos em dois tipos. Sistemas homogêneos, ou quando eu olho para esse sistema, eu verifico que ele apresenta apenas uma fase. Sistemas heterogêneos. Quando eu olho para esse sisteminha, eu verifico a presença de várias fases. Ou melhor, pelo menos mais que uma. E aí, fofídeos, essa discussão ela é muito importante. Por quê? No caso dos sistemas homogêneos, eles poderão ser constituídos ou de substância, uma única substância, ou por uma mistura de substâncias. Agora, olha só, importante. Eu tenho um material, que é um sistema. Esse sistema é homogêneo, constituído ou de uma mistura ou de apenas uma substância. Essa substância, no caso de uma substância isolada, a gente brinca de dizer que é uma substância pura. A substância pura, ela poderá ser ainda uma substância do tipo simples ou uma substância do tipo composta. E nesse momento, você vê uma caixinha aqui, ó. E nessa caixinha, você está vendo? Substâncias simples são aquelas constituídas de átomos de apenas um elemento. Substâncias compostas, veja bem, composta, P, não é B, composta, átomos de mais de um elemento. Com isso, fofídeos, as substâncias simples ou as substâncias compostas compreendem o universo das substâncias puras. Agora, vamos supor que eu pego duas substâncias compostas, por exemplo, H2O, monóxido de dihidrogênio, que atende pela alcunha de água, e misturo ela com cloreto de sódio, que é o NaCl. Fofídeo, olha que bonitinho. Eu tenho o Walter e jogo sal. Sal na água, dependendo da quantidade, vai me caracterizar uma mistura homogênea, ou seja, eu vou ver uma fase só. No entanto, é uma mistura constituída de dois componentes. Portanto, quando eu falo de misturas, a gente tem ali um sisteminha constituído de mais de um componente. Portanto, dois ou mais componentes. Agora, se eu tiver mais de uma substância, eu estou falando de uma mistura de substâncias. Portanto, é importante você não confundir aqui. Mistura é diferente de reação. É muito comum você falar assim, Zulu, a água, ela nada mais é do que uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Não. A água é uma substância, na verdade o monóxido de dihidrogênio é uma substância constituída de um átomo de oxigênio ligado a um outro átomo de hidrogênio.
um de cada lado. Portanto, eu tenho 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Esse é o H2O, substância água. E ali o oxigênio não está misturado ao hidrogênio, ele está ligado ao hidrogênio. Porque quando eu falo uma mistura de oxigênio e hidrogênio, eu tenho, na verdade, um cilindrinho e lá dentro coexistem os gases oxigênio, que é uma substância, e o gás hidrogênio, que é uma outra substância. Zulu, que legal, essa paradinha de substância. Substância O2, ela é constituída de 2 átomos de oxigênio, o que me dá, portanto, uma substância simples. O hidrogênio, H2, ele é constituído de 2 átomos de hidrogênio, o que me dá uma outra substância simples. Quando eu penso nesse cilindrinho que eu te falei que tem os 2 gases, caraca, olha só, eu tenho uma mistura de 2 substâncias simples. Nossa, Zulu, verdade. Mistura, eu tenho mais de uma substância. Substância isolada, ela pode ser simples ou composta. Substância simples é aquela constituída de átomos de apenas um elemento químico. Substância composta, mais de um elemento químico. Fofídio, olha só. Aqui nessa brincadeira, a gente passeou pelo universo falando dos sistemas homogêneos. Bora falar rapidinho dos sistemas heterogêneos? Olha só. Sisteminha homogêneo, uma fase só. Sisteminha heterogêneo, mais de uma fase. Quando eu pego, por exemplo, uma panela com água, preparando aquele macarrãozinho, saca aquele macarrãozinho, e você põe um fio de azeite, você percebe nitidamente que eu tenho a água e o azeite boiando. Nesse momento, eu tenho um sisteminha heterogêneo, ou seja, mais de uma fase. E essas fases podem ser constituídas por inúmeras substâncias. Um sistema heterogêneo, Fofídio, ele nada mais será do que algo constituído de mais de uma fase. Zulu, no sistema heterogêneo não tem como eu ter uma substância isolada, né? O pior que tem. Sistemas heterogêneos, eles poderão ser constituídos de misturas heterogêneas, por exemplo, água e areia, água e óleo, mas ele também pode ser constituído de uma substância só. Como assim, Zulu? É só você pensar um pouquinho. Esse momento, o pessoal da edição vai fazer uma magia, vai aparecer um copo com água e gelo. Nesse copo com água e gelo, presta muita atenção. Se eu falar que esta água é H2O, substância pura, composta, H2O, e o gelinho que eu coloquei é feito dessa mesma água, eu tenho uma substância só em 2 fases diferentes, na fase líquida e na fase sólida. Seus olhinhos, Fofídio, conseguem enxergar essa diferença, de modo que eu tenho um sistema heterogêneo constituído de apenas uma substância. Meu, se liga, brole! O que eu tô te falando é que nas transições de fases a gente vai ter sistemas heterogêneos constituídos de uma substância só. Foi? Fofídio, foi um prazer imenso estar aqui contigo. Te vejo na próxima.